Vamos à entrevista de hoje do programa Troca de Ideias. Vamos conversar com o comandante regional da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros, capitão Thales Stobe, sobre os cuidados em locais de banho. Claro que especialmente nessa época em que muitas pessoas vão à praia, vão aos rios, cachoeiras, inclusive piscinas também, e é todo um cuidado aí que as pessoas precisam ter, às vezes na empolgação das férias ou da folga, o momento de lazer às vezes pode se transformar em algo mais grave. Então, é importante ter essas informações aí, né, do comandante, do capitão Thales Stobe, a respeito desses cuidados tão necessários que às vezes, na empolgação mesmo, as pessoas acabam esquecendo. Bom dia. Bom dia, Rita, tudo bem a todos os ouvintes? Agradeço já de antemão, né, essa oportunidade justamente no Carnaval, que é uma data especialmente propícia a tragédias, infelizmente, né? Seja no trânsito, seja na água, enfim, é uma época onde a gente tem uma maior incidência desse tipo de problema. Isso é tudo relacionado ou à empolgação demais, né, capitão Stobe, ou às vezes também relacionado à bebida, a pessoa às vezes perde um pouquinho da noção ali do cuidado, né, da segurança. Então, por isso que é importante trazer essas informações, especialmente agora no meio do Carnaval. Isso, sem sombra de dúvida, assim, a empolgação, como tu comentaste agora, é uma das principais razões, eu acho, para o aumento da incidência desses eventos. Quando a gente não percebe o risco naquilo que a gente está fazendo, a gente tende a agir de uma forma mais temerária, né? A gente tende a pensar que a gente é autoimune, digamos assim, que nada vai acontecer com a gente. E é aí que mora o problema, né? Eu sempre gosto de trazer alguns dados da Sobrasa sobre afogamento, porque as pessoas elas não têm uma noção, às vezes, do risco que elas estão correndo. A gente vai no Rio Taquari, que é um rio manso, pelo menos aqui na nossa região, né? Vai desde Lajeado até ali Arroio do Meio, Roca Sarto. É um rio, basicamente, parece uma lagoa até, um rio bem manso, né? A gente nem percebe a correnteza. Mas isso não quer dizer que não haja o perigo ali, não haja um risco ali, né? Só para que os ouvintes tenham uma ideia, 70% de todos os afogamentos do Brasil eles se dão em rios e represas e águas doces internas. Então a imensa maioria dos afogados ele não morre em casa e não morre muito menos na praia, né? A imensa maioria dos afogados morre em rio, morre tomando banho de represa, de rio, de riacho, enfim, nesse tipo de local. Qual a porcentagem, desculpa? 70%. 60%. 70%. 70%. 70% de todos os mortos afogados no Brasil eles morrem em rios, represas ou lagoas. O que é um número bastante chocante, né? Quando a gente pensa na nossa realidade estadual aqui, porque a maioria dos gaúchos não está na praia, pelo menos durante o ano. Então, isso indica como o Rio Grande do Sul ele também sofre com isso. Né? São 11 mortes por dia no Brasil, só em água doce, só em rios, represas e lagoas. Nossa, é muito, né? É um número bem elevado e que, às vezes, realmente as pessoas sempre, quando pensam em questão desse perigo, aí pensa mais em praia, né? E às vezes acha que o rio é algo inofensivo e, na verdade, não é. Exatamente. Em especial também agora com algumas mudanças que ocorreram nos rios, né? Elas vêm ocorrendo ao longo dos anos, claro, e com outras enchentes, mas especialmente nessa de setembro. E isso também vai modificando os locais e as pessoas pensam que conhecem, mas já não conhecem mais. Exatamente, eu sempre chamo atenção para isso também. Né? A gente tem infelizmente, o ano passado ele ficou marcado de uma maneira trágica aqui no Vale, né? Creio que ninguém vai esquecer aqui no Vale do Taquari aquele ano, em razão das enchentes de setembro e novembro. Como a enchente foi muito forte, isso aí quem frequenta o rio com mais frequência vai chancelar o que eu vou dizer, até porque conhece melhor que o Rio Taquari, né? O rio agora ele não está mais tão limpo quanto ele era, né? Porque a enchente foi muito forte. Houve um assoreamento muito grande do rio. Isso quer dizer que foi muito entulho levado, foi muita terra levada aqui abaixo. E acaba mudando a topografia do rio em si, né? A gente sabe que o rio hoje não é como era antes de setembro, antes de novembro, né? Nessas grandes enchentes ali. Então as pessoas também têm que ter esse cuidado, né? Na nossa região aqui, nas nossas águas abrigadas que a gente fala. Nós, infelizmente, a gente não conta com um serviço de guarda-vidas aqui, né? Então a gente não tem. Alguns campings ainda tem, né? Mas, no geral, as pessoas tomam banho em locais onde não há guarda-vidas. E o guarda-vidas, ele é muito mais do que alguém que vai tirar alguém se afogando. O guarda-vidas, ele entra na água antes. Ele é uma pessoa treinada, por óbvio, né? Mas ele entra antes, ele baliza um local seguro.
ele verifica qual é a condição das correntes, ele verifica como está o solo do rio, o solo aquático ali, tudo visando evitar acidentes. Então, essa área balizada, em tese, é segura. Quando a gente vai tomar banho no rio, em algum local onde não há guarda-vidas, a gente já não tem essa área balizada. A gente já não sabe, como o rio é turvo também, né? A gente não enxerga o fundo. A gente está literalmente caminhando no escuro ali. E isso aumenta bastante o nosso risco. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Os especialistas, eles indicam o ideal em rios é água até o joelho, para se ter uma ideia. É isso que a Sobrasa vem, os guarda-vidas, eles vêm indicando que quando a gente for tomar banho em um rio, em um riacho, em um arroio, o ideal é que a água fique até o joelho. Se for um rio de corredeira, o ideal é que não se entre na água, porque daí sim o risco aumenta ainda mais. Como essas mortes que a gente teve no Rio Guaporé no ano passado, infelizmente, né? A gente caiu do barco e, como a corredeira é muito forte, a pessoa mesmo com coleção da vida acabou falecendo. Isso indica o risco de um rio de corredeira. Então, um rio de corredeira não se entra, e um rio com água mais parada, a gente pode entrar mais água até o joelho, por todos esses motivos que eu disse agora, né? A gente não enxerga o fundo, não tem o guarda-vidas. Infelizmente, muitas vezes nem uma boia o pessoal leva, né? A gente não tem nenhuma maneira de salvar aquela pessoa se ela ficar em maus lençóis, digamos assim. Então, esses cuidados que a gente tem que ter. Sim, e a tentativa de salvar alguém pode acabar levando 2 ou até mais pessoas, né, Capitão Stobe? Porque a pessoa fica se está vendo alguém se afogando, fica com aquela agonia de tentar ajudar, de alguma forma, ver o desespero ali, mas às vezes a pessoa não tem, e geralmente não tem, um preparo para isso. Tem que ter um preparo especial para poder fazer um salvamento. E o que acaba acontecendo, às vezes, é que mais pessoas podem também acabar falecendo, né, acabam se afogando também. Isso mesmo, né? Essa informação também é interessante. Tem um treinamento adequado, né? A pessoa se coloca em um risco muito grande quando entra na água. A gente tem que pensar que, assim, a imensa maioria das pessoas que se afogam sabe nadar. A imensa maioria. Eu até tô com uns dados aqui, só pra gente ter uma ideia, tá? 50% dos afogados estavam nadando no rio. 50%. E é uma coisa meio perversa, porque os homens adolescentes, então a piazada que a gente fala, essa morre 9 vezes mais que o resto. Nossa. Então, a principal incidência de afogamento em rio é a gurizada, é a piazada. A piazada vai tomar banho com os amigos, um estimula o outro, o cara acha que sabe nadar muito bem, e às vezes até sabe mesmo, né? Mas aí ele tem algum problema na água. Pode ser um mal súbito, pode ser uma corrente de repuxo que está puxando ele para baixo. Ele pode ter ficar preso em um galho no fundo, né? Enfim, N motivos podem levar essa pessoa a se afogar. Quando você vai entrar na água atrás dele, você vai se colocar na mesma condição que ele. Então, você tem que pensar que, eu tenho que nadar o dobro desse cara, porque eu tenho que entrar no lugar onde ele está, me colocar na mesma corrente, no mesmo galho, no mesmo problema, eu vou ter que agarrar ele e sair agarrado nele, né? Sem considerar que a vítima, quando está se afogando, tem até um ditado, né? Para quem está se afogando, jacaré é tronco. Quando a gente está se afogando, a gente literalmente se agarra. A gente está desesperado, né? A gente vai se agarrar em qualquer coisa, em qualquer pessoa para conseguir respirar. Então, se a pessoa não tem um treino para isso também, ela vai se agarrar, os dois vão para o fundo. E aí, somando toda essa problemática de uma possível corrente, um possível galho, tem o peso da pessoa para carregar, enfim, não é sugerido que a pessoa entre na água, né? A gente recomenda que não se entre na água. O que é o recomendado? É oferecer flutuação. Flutuação. Ponto. Não precisa ser uma boia. Claro que o ideal é uma boia de salvamento, uma corda, né? Onde você vai jogar e vai puxar a pessoa. Mas há casos onde até uma garrafa térmica já basta para que a pessoa consiga se agarrar em algo. Que ela consiga manter a calma. Isso eu posso falar daqui a pouco até, o que o afogado pode fazer, né? Mas qualquer flutuação que a gente fornecer sobre aquela pessoa, seja um galho, um galho longo, assim, que a gente consiga alcançar para a pessoa agarrar, qualquer flutuação já ajuda, né? E, logicamente, vendo o afogado, ligue 193. Ligue 193 e tente ajudá-lo assim, fornecendo flutuação, oferecendo algum apoio para que a pessoa segure ou flutue e consiga sair daquela condição. Evite entrar na água se você não tem treinamento.
Esse uma grande dica, essa é uma grande dica. Estamos conversando com o comandante regional da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros, Capitão Thales Stobe. A gente falou bastante aqui sobre rios e tudo mais, mas também tem a questão das piscinas. E aí a gente fala especialmente nos cuidados em relação às crianças e até a pets também, né? Porque também é um momento em que as pessoas estão no seu descanso, estão aproveitando ali um momento de lazer e aí pode acontecer, infelizmente, algum tipo de tragédia nesse sentido. Isso mesmo, né? A piscina é outro grande problema nosso da região aqui, principalmente, porque nós temos muitas piscinas, né? E a maioria dos óbitos que acontecem em piscinas acontecem em piscinas residenciais, acontecem em casa. A morte em piscina, ela é especialmente preocupante para as crianças mais novas que não sabem nadar, por óbvio, né? Essas crianças acabam, infelizmente, falecendo mais. Na faixa de 1 a 4 anos, por exemplo, das crianças, né, a piscina que tem em casa, ela representa um óbito de quase 87% dessas crianças aí que morrem afogadas. Então, a criança mais nova geralmente morre afogada em casa, na piscina de casa. Né, seja uma piscina de plástico, seja uma piscina uma piscina estrutural, né? Qualquer tipo de piscina já basta para que uma criança se afogue ali. E o principal público-alvo, digamos assim, desse afogamento são essas crianças menores. O que se fala muito na piscina, em primeiro lugar, é assim, sempre de olho na criança. Então, enquanto a gente está na piscina, a gente sempre está de olho na criança. Tá? Estatisticamente, esse é um dado que até é interessante a gente pensar. Eu sempre, antes de pesquisar, né, eu sempre achava que a principal causa de morte fosse acidental. Fosse a criança que cai na água sem que os pais estejam perto. Mas a maioria dos óbitos se dá em momentos de lazer. Né? Então, se dá em momento em que a família está na água, na piscina. Isso eu estou falando nacionalmente, no caso. Né? Não é uma estatística só da região aqui. Mas o que isso significa? Né? Que a gente tem que estar de olho na criança. De novo, os especialistas eles sempre indicam um braço de distância para você poder ajudar essa criança imediatamente. E não é porque a criança dá pé que ela está segura, né? Muitas vezes a criança ela acaba resbalando literalmente, ela vai para o fundo e mesmo dando pé ela não se atina de ficar em pé e ela se afoga ali sem nadar, sem ficar em pé, parado. Então a gente não pode ter essa percepção de que, bom, se a criança já está em pé, está tudo bem, se ela está com água no peito. Não é bem assim, tá? Especialmente se ela não sabe nadar. Aí sim o risco aumenta ainda mais. Outro dado interessante sobre piscina é que, além de estar sempre 100% do tempo de olho na criança, a gente tem que impedir que a criança chegue à água, para evitar aquele afogamento acidental. Aí esse sim é um afogamento diferente, porque a gente não vai estar de olho na criança. A criança às vezes vai jogar uma bola perto da piscina. Mas o meu filho é educado, ele não vai para a água. Tudo bem, mas às vezes cai um brinquedo perto, né? Às vezes tem uma bola boiando e na hora que a criança for buscar esse brinquedo, ela acaba caindo. Né? Então isso é um grande problema. E outra dica de ouro da piscina é evitar a sucção. Então são piscinas maiores, né? Que tem um motor mais forte. Boa parte das crianças que sabem nadar e se afogam em piscinas, elas se afogam em piscinas porque elas são sugadas pelo motor e não conseguem sair dali, né? Então acabam falecendo afogados por não conseguir sair da sucção do motor. Tudo, a gente te ouvindo, capitão, a gente percebe que tudo relacionado à água, né? Seja mar, rio, piscina, enfim, lagoas, cachoeiras, tudo requer um cuidado a mais, assim, mais do que a gente possa talvez até imaginar. Mas aqui é tranquilo, mas eu sei nadar, mas tá todo mundo junto aqui, tem mais pessoas que podem ajudar se caso aconteça alguma coisa. Talvez não seja suficiente nada disso, né? A gente precisa ter sempre um pouco de medo até a mais, né? Quando é algo relacionado à água. E isso mesmo, a gente tem que ter um respeito maior, né? É bom a gente traçar um paralelo entre a água e o trânsito. Por melhor que seja o nosso carro, a gente nunca vai até Porto Alegre, pelo menos não deve ir, tá? Até Porto Alegre sem botar no cinto de segurança. Sim. E hoje em dia os carros já vêm com airbag, já vêm com tudo. Por quê? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Pode ser que tenha um acidente daqui até Porto Alegre, por mais que as vias sejam duplicadas, né? Toda essa condição que a gente conhece, a gente precisa do airbag, a gente precisa do cinto de segurança, a gente precisa dos cuidados no trânsito, porque é um risco que a gente corre.
E a água é muito mais arriscada que o trânsito. A Sobrasa, tá? Esse dado é da Sobrasa, não é meu. A Sobrasa diz que se considerar o tempo da exposição, morrer afogado, a gente tem uma chance 200 vezes maior de morrer afogado do que morrer no acidente de trânsito. Considerando o tempo que a gente fica na água e o tempo que a gente fica no trânsito, né? Durante a nossa vida. E é um dado interessante para nos mostrar que, assim, por mais tranquilo que seja, a gente tá, todo fim de semana eu vou no mesmo lugar nadar. Eu e minha família, a gente vai sempre pescar no mesmo lugar. Eu sempre estou com o meu caique no mesmo lugar. Nunca aconteceu nada. O problema é que nem explosivo, né? A gente só erra uma vez. A gente só tem uma chance de errar, uma chance de dar problema. E depois que a tragédia está feita, é uma tragédia. A gente não volta mais no tempo. Infelizmente, não dá para buscar mais. Né? Então, o ouvinte é bom que ele tenha esse cuidado. É o calor, é bom ir para o rio, é evidente que é. É bom andar de caiaque, é bom pescar, é bom tomar banho de piscina. E a gente tem que fazer isso. Né? Não se está dizendo que não se tome banho. O que eu estou falando é que a pessoa vai tomar banho, tenha esse cuidado a mais, perceba o risco. Né? Bom, é perigoso. É perigoso para o meu filho, é perigoso para mim, é perigoso para minha esposa, para meu pai. Então vamos tomar certos cuidados, vamos ter certa cautela. Tem uma pergunta aqui de ouvinte que chegou perguntando quais seriam as boias mais seguras para as crianças, se é aquele colete ou de braço, ou aquela outra que é uma redondinha, né, que a criança fica com os bracinhos por cima ali da boia. Sim, depende da idade da criança e do desenvolvimento dela, tá? O que acontece? A boia recomendada sempre é uma boia que tem a marca da Marinha. Né? Algumas boias, geralmente os coletes têm isso, né? O ideal é sempre colete. Colete. Tá? E os coletes, eles geralmente têm uma marca da água da Marinha com várias indicações ali, né? O próprio colete vem escrito nele quais são o ideal, assim, o peso ideal para se usar, a condição de uso ideal. Né? E a Marinha do Brasil, ela chancela isso às vezes. Esses são os ideais, tá? Mas não tendo da Marinha, o colete é o ideal. O colete é o ideal porque ela dá mais sustentação para a criança, dá uma maior flutuabilidade para ela. O que não dá para fazer, eu já adianto de antemão, né? É achar que a criança está segura com um espaguete de piscina. Sim. Ou achar que a criança segura com uma câmara de pneu, que ela não está. Porque às vezes o pai e a mãe vão achar que ela está segura e ela não está. Aquela boia de braço, ela até serve para uma piscina, por exemplo, mas eu não recomendo que se use isso num rio, tá? Porque a chance do braço escapar é muito grande, né? A chance da criança se perder, a correnteza levar ela também acaba sendo maior, e aquela boia ali, ela é realmente muito fácil de furar. Ela é uma boia mais perigosa. Então, boias para crianças. Prefiro o colete, tá? Prefiro o colete. Coletes salva-vidas, de preferência homologado pela Marinha do Brasil. E quanto mais robusto for esse colete, melhor. Os coletes têm tipos, né? Acho que não dá tempo de explicar agora. Mas os coletes, eles têm uma tipologia de 1 até os 5, se eu não me engano. Então, quanto maior o número, mais seguro ele é. E ele é indicado para certas atividades diferentes. Né? Mas para a recreação da criança, acredito que o colete seja o ideal, de preferência homologado pela Marinha. Muitas vezes não tem, mas na internet a gente encontra bastante tipos de coletes diferentes que dão uma sustentação boa para a criança. Tá certo. Conversamos com o comandante regional da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros, capitão Thales Stob. Importantes dicas, importantes colocações de segurança. Mais algum detalhe que você gostaria de deixar, capitão? Não, assim, é só uma última dica, na verdade, né? O que a gente faz quando a gente vê alguém se afogando? Porque às vezes a gente dá um azarão, eu digo, né? Sim. A gente tá num camping ali fazendo churrasco e pá, tem alguém se afogando bem na minha frente ali, no rio. E a gente fica naquela situação, eu tenho que ajudar essa pessoa, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, peça para alguém, não precisa você, mas peça para alguém ligar o 93, tá? A gente tem barco, a gente tem uma equipe pronta, sempre disponível para entrar na água, mas não espere a gente chegar, tá? Não espere o bombeiro chegar, porque geralmente o rio, a pessoa vai tomar banho em um lugar ermo, em um lugar afastado, geralmente é um local que não está bem sinalizado, até no GPS, né? Mas não é um lugar fácil de explicar como chega, e o afogamento é muito rápido. Então vai ser muito raro o bombeiro chegar a tempo de salvar a pessoa. Geralmente quando a gente chega, a gente não salva, né? A gente resgata. Quer dizer que a gente vai tirar o corpo da pessoa do fundo do rio. E a maneira de ajudar, como eu já disse, joga uma boia, ofereça uma flutuação para essa pessoa. Tá? Não entre na água, a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo.
evite entrar na água. Ofereça flutuação, ofereça um galho, ofereça uma boia, uma corda, qualquer coisa que a pessoa possa se agarrar e você possa tirar ela da água. E se eu estou me afogando, o que eu posso fazer, né? Quando eu estou me afogando no rio? Primeira coisa é manter a calma, né? Fique calmo, não lute contra a corrente, jamais nade contra a corrente, não vale a pena. Então, o que é o ideal? É ficar calmo e boiar. Fica calmo, flutue e acene por ajuda. Se todo mundo fizer isso na hora, conseguir manter essa calma, acho que a gente consegue evitar algum afogamento aí toda essa conversa já foi de grande valia, né? Se salvar uma pessoa, no fim das contas, no carnaval, já valeu muito. Com certeza sim. E esse material todo também na sequência no nosso site, no independente.com.br, também a entrevista disponível, as pessoas podem acompanhar novamente aí para saber todas essas dicas importantíssimas para salvar vidas, né? E que todo mundo aproveite aí carnaval, férias, folgas da melhor forma possível. Só aproveitando ainda também, capitão, tem um alerta, e aí mudando um pouquinho de assunto, aí tem um alerta em relação a temporais que podem vir a chegar à nossa região. Tem alguma informação a respeito disso ou por enquanto é só mesmo por precaução aí para que todo mundo fique atento às chuvas? Na verdade tem um alerta da Defesa Civil Estadual, né, sobre a possibilidade de temporais agora segunda e terça. Então não é um alerta para enchentes, tá? Então o pessoal fique tranquilo quanto a isso. Mas há sim um alerta para temporais com rajadas de vento, esse tipo de coisa que pode derrubar árvore, destelhar residências. Então, mas é um alerta que nós temos, não quer dizer que vá acontecer, né? Espero que não, tomara que seja errado. Tomara que não. Muito obrigada, capitão Thales Stobe, pelas informações importantíssimas aí que, com certeza, esse tipo de cuidado aí salva muitas vidas. Muito obrigada e bom trabalho aí para vocês.